Vai construir ou reformar a sua casa? Deixa eu te dar algumas dicas aqui jurídicas de como evitar problemas futuros nessa sua construção, tanto com a prefeitura como com terceiros, e sofrer processos que acabam gerando dor de cabeça e consequências financeiras. Então se liga nesse vídeo, fica até o final para que você possa entender praticamente um passo a passo de cautela jurídica para que você não tome prejuízo lá na frente. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre, de você se inscrever no meu canal do YouTube e também me seguir em todas as redes sociais. Agora, no Instagram, no Facebook e também no TikTok, o Marmoniz. E se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, dar o seu like, porque só assim essa informação chega a outras pessoas que precisam desse conteúdo. Agora vamos lá falar de um passo a passo para que você possa ter cautela, tomar um cuidado para que lá na frente você não sofra processos ou até mesmo embargos junto à prefeitura e tenha prejuízos financeiros na sua obra, na sua casa, no seu dia a dia. E vou te falar, aqui no escritório, quem não me conhece, eu sou advogado e também faço parte de uma construtora e posso dizer a vocês com conhecimento de causa. Diversas pessoas nos procuram aqui, vários construtores pequenos, pessoas que estão reformando a própria casa, construindo o seu primeiro imóvel, nos procura porque depois de ter começado a obra começa toda a problemática, começa aquele prejuízo enorme e aquele desespero, porque vai ter que contratar um advogado e às vezes vai ficar com a obra parada durante um bom tempo. E justamente é um dinheiro que vai ter que ser pago, que pode fazer falta no fim da sua construção. Então, cuidado. Vamos lá para esse passo a passo para que você possa entender como é que funciona. Primeiro ponto importante, eu vou partir do princípio que você está construindo a sua primeira casa, ou está construindo uma casa, ou reformando o seu imóvel. Primeiro ponto importante é justamente a contratação de um profissional de arquitetura, de engenharia, para que ele possa desenhar o projeto para você e possa fazer os pedidos de regulamentação de obra junto à prefeitura da sua cidade. E cada cidade tem um requisito diferenciado para realizar a aprovação do projeto de construção. Então não adianta, você que já construiu numa cidade, acha que é só começar a levantar tijolo naquela outra que está tudo certo. Não, você vai precisar justamente de um profissional que consiga, de alguma forma, te auxiliar nisso. Possa fazer o projeto, desenhar o projeto da reforma, possa dar entrada tanto no alvará de construção, como também no alvará de reforma, e também juntar os documentos necessários, como a RT, para que essa obra se inicie de forma correta. Então, o primeiro passo, começou com a ideia de construir, começou com a ideia de reformar a sua casa, é contratar um profissional. Como eu já disse em outros vídeos, eu vou deixar aqui o contato de uma pessoa que eu indico, que faz aqui as nossas obras, aqui na construtora que eu faço parte, e também faz para diversos outros amigos nossos, e todo mundo sempre indica ela, porque justamente é uma arquiteta muito responsável, consegue entregar e faz para todo o Brasil. O que ela faz é um contato, videoconferência com as pessoas. Então eu vou colocar aqui para vocês com segurança uma pessoa que eu vou indicar, que é a arquiteta Luciana, né, da Arquitec, que vai auxiliar vocês nisso. Então você contratou o profissional, ele realizou todo o procedimento burocrático de início da obra, ótimo. Um primeiro passo importante você já tomou. O segundo é justamente você realizar também a vistoria, os laudos de vizinhança e topografia. Nesse ponto eu vou pedir para vocês pararem para refletir o que eu vou dizer e prestem muita atenção. Você está começando uma obra, você vai começar a construir uma casa, um empreendimento, um galpão, um salão, não importa, em um local. Você tem vizinhos em volta, você tem uma casa do lado, uma casa nos fundos, uma casa do outro lado, você tem que realizar. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, porque às vezes a pessoa não gasta com isso, não vai lá, ela acha que pagar para um arquiteto, pagar para um engenheiro fazer o laudo de vizinhança, que vai gastar aí, sei lá, tem lugares que cobram 600, 500, 1.000, 2.000, não sei. Cada lugar vai ter um preço para fazer esse laudo de vizinhança, achando que é um custo muito alto para começar a obra, pagar R$ 600 para um profissional realizar esse estudo. Mas olha, vai por mim, se você não realiza esse estudo, se você não faz o laudo de vizinhança, você corre o risco que assim que sua obra começar, o seu vizinho ir na prefeitura reclamar da Defesa Civil que a sua obra causou danos na casa dele e prejudicar o andamento da sua obra. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas falam, ah não, mas eu tenho um bom contato com o vizinho, ah, não tem nada, não tem problema nenhum. Às vezes não aconteceu nada de fato na casa dele,
Mas ser humano são difíceis de lidar. Quem trabalha com o público sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes a pessoa muda de ideia e vai lá e faz uma denúncia na Defesa Civil ou justamente no órgão competente para fazer o embargo da sua obra. Você foi lá, você pediu alvará, fez um arquiteto, fez o projeto para você, está tudo certinho, você está podendo construir, você pode fazer demolição, está tudo correto. Só que o vizinho vai lá e faz uma denúncia dizendo que a sua obra tem causado prejuízos ao imóvel dele. Pronto, já começou um embargo na sua situação. E como é que você prova que não tinha nenhum tipo de prejuízo? O passo mais importante que você, quando vai começar uma obra, é realizar o laudo de vistoria de vizinhança. Vai chegar lá um profissional, vai avaliar a casa do seu vizinho para ver se já tem rachaduras, qual é a estrutura que essa casa tem, porque se você for fazer movimentação de terra, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, também vai dizer se a casa do lado suporta, como é que está a situação da construção dela. Isso tudo é importante. 90% dos processos que as pessoas sofrem porque começou a construir com um vizinho é porque não tinha um laudo de vizinhança antecipado. Porque se tem um laudo de vizinhança, você já fala, ó, tá aqui, excelência, ó, já expliquei, a casa dele tá do jeito que a gente começou a obra. Bem antes de começar a obra, estava aqui a casa dele desse jeito, com essas rachaduras, com esses problemas. A casa dele não tem estrutura, não tem um laudo técnico, a casa dele não foi construída de forma regular. Tudo isso faz você evitar ter prejuízos. E vai por mim. Os juízes hoje em dia faz lá uma liminar, faz com que você pare sua obra, coloca multas, ou seja, tem juiz aí que dá umas viajadas muito grandes nessa situação. Mas, infelizmente, nós temos que seguir a regra do jogo. E se o magistrado manda parar a sua obra, você vai ter que parar, não vai ter jeito. Mas para que você não corra esse risco, inicialmente é importante que, assim que você fez a aprovação do seu projeto, também faça o laudo de vizinhança. Outro laudo importante que você deve tomar cuidado é justamente a topografia. Por que isso é importante você fazer e tomar cuidado? Você vai começar uma obra. Você tem lá o seu terreno físico, correto? Você viu o seu terreno. Só que você não sabe a metragem exata, a topografia dele. Porque às vezes na documentação tá uma, só que lá fisicamente está outra, porque um vizinho invadiu o seu terreno. Ou então você, sem querer, vai invadir o terreno do vizinho se você não fizer a topografia e a demarcação. E aí começa outros prejuízos. Porque se seu vizinho invadiu o seu terreno, você vai ter uma diminuição na sua obra. Dependendo do tamanho que ele invadiu, já tem um prejuízo enorme aí, ou até mesmo o seu projeto não vai ficar igual ao do papel, podendo correr o risco de nem ser aprovado futuramente a questão do habite-se. Então, faça também a questão da topografia. Fez a topografia? Por que isso é importante? Porque justamente você vai saber o que bate numa matrícula, o que tem lá nos documentos do seu terreno, é justamente o que tem no espaço físico. Vai ter um laudo dizendo isso. Não tem? Um vizinho está invadindo? Você pode ingressar com uma ação judicial até para ser indenizado por esse vizinho. Ou até mesmo fazer ele demolir a parte que está invadindo o seu terreno. Então, também é uma situação muito importante. Um outro passo muito interessante que você precisa saber é se ocorrer a movimentação de terra. Você vai precisar fazer terraplanagem. Procure uma empresa séria que possa te entregar justamente com condições de documento que essa retirada de terra está sendo de forma correta, apropriada, autorizada pela prefeitura e pelos órgãos competentes e que o descarte desse entulho, terra, seja como for, seja feito de forma correta. Porque você pode responder conjuntamente com essa empresa todos os equívocos que ela pode cometer. Então é muito importante que quando você for fazer retirada de terra, por exemplo, seu terreno tem um declínio muito grande, tem terra para ser retirada, para ser construído, você tem que contratar uma empresa, uma pessoa que vai fazer retirada da terra, que tenha minimamente conhecimento do que vai fazer. Porque você vai começar a abalar as estruturas laterais. Você vai abalar as casas do lado, assim que você faz a movimentação de terra. Pode ser que a casa do vizinho do lado esteja totalmente colocada, reposta no seu terreno, com a terra que está no seu terreno. A estrutura dela está baseada no seu terreno. Assim que você faz esse movimento, assim que você retira essa terra, com certeza a chance de vir uma parede junto é muito grande. Já participei de diversos processos que a pessoa começou a tirar lá com o trator a terra, começou a tirar lá a trilha do terreno e veio o muro embora, o muro do vizinho. Por quê? O muro do vizinho estava feito de forma irregular, estava baseado, calcado só na questão da terra. Então você com o laudo de vizinhança, com a topografia e com uma empresa séria que sabe fazer a retirada de terra e pode demonstrar isso para o juiz, você acaba demonstrando que o erro não é seu, que o erro é do vizinho que fez a construção de forma irregular. Tem processos justamente que o juiz considerou dessa forma porque a pessoa tomou essas cautelas. Nós tínhamos um laudo, tinha um laudo de topografia, de vizinhança,
e a empresa de terraplanagem demonstrou claramente que não tinha feito qualquer abalo à casa do lado, que sim, ela estava construída de forma irregular no terreno, entendeu? Então, esses 3 passos iniciais são muito importantes. Depois, quando você for iniciar um projeto, é muito importante que você acompanhe toda a evolução desse projeto. Vou dizer para vocês o porquê. Muita gente vai lá, começa o sonho da vida, contrata um pedreiro e bota na mão do pedreiro para ele fazer, ele começa com a equipe dele construir, só que aquele pedreiro ele não tem a experiência necessária, às vezes, da metragem correta, a forma correta, ele muda um pouco, ele muda a dimensão, e isso tudo vai ocasionar futuramente você não ter o seu habite. Já participei de diversos processos em que a pessoa deixou na mão do pedreiro, do construtor, de um senhor, né, de uma pessoa que estivesse ali para cuidar, que não fosse uma pessoa tão experiente, ele tinha condições de botar o tijolo, sabia, tinha conhecimento disso, mas em alguns pontos de cálculo matemático, que é de um profissional específico, o próprio arquiteto que você contratou pode te auxiliar nisso, de falar, fazer a vistoria, de olhar a obra para você, se está realmente saindo de acordo com o projeto, porque na hora que o fiscal for lá, na sua obra, para te dar o habite, ou seja, ele for lá, olha, a obra exatamente igual que está no projeto, se não tiver, você corre o risco de não ter seu habite aprovado. E aí você só vai conseguir regularizar essa obra se demolir essa parte e regularizar. Ou então esperar futuramente uma anistia, uma lei de anistia municipal de regularização de obra. E às vezes você vai fazer essa casa para vender, às vezes você precisa fazer alguma coisa para financiar esse imóvel, não vai conseguir porque não vai estar regularizado. Só vai regularizar daqui a 2, 3, 4 anos. E sabe lá Deus como você vai regularizar isso. Então é muito importante que você acompanhe, se não puder acompanhar, que tenha um profissional qualificado para justamente fazer as medições da obra para você, para que você não caia nesse risco, não tenha prejuízo com isso. Outro ponto importante para você que vai realizar uma obra, tudo isso que eu falo para vocês são questões que geram consequências jurídicas futuras. Se você não toma essas cautelas, se você não toma esses cuidados, lá na frente você tem esses problemas jurídicos para resolver. Então, causa um monte de problema. Outro ponto muito importante para que você possa tomar muito cuidado é justamente a questão dos cuidados, do cuidado de ponto com a questão da limpeza da obra. Presta atenção para vocês. É até um ponto complicado de ficar explicando, porque você acaba acreditando que essa responsabilidade é exclusivamente da construtora ou de alguém que você contratou. Quando você chegar na sua obra, que você vê a sua obra totalmente suja, com um monte de coisa em tudo jogado, funcionário, pessoas passando sem nenhum equipamento de segurança, todos os riscos que podem causar um acidente, pode gerar a você, proprietário, consequências jurídicas graves, se caso ocorrer um acidente ou se da sua obra começar a ter infestação de insetos, como ratos, aranhas ou algo do gênero. Você poderá ter, sim, o embargo da sua obra, você poderá ser multado e se Deus me livre acontecer um acidente com alguém lá dentro, você poderá responder justamente pelos riscos que você deixou causar. Vou deixar um exemplo aqui de um caso que aconteceu, que a gente teve o contato posterior até para acompanhar na delegacia. Um funcionário que não usava nenhum EPI acabou cortando a perna de uma forma muito grave em entulhos que estavam lá dentro da localidade de uma forma irregular. Foi feito um laudo pela Polícia Civil, a Polícia Civil foi no local e verificou que tratava-se de erros, de problemas que o proprietário tinha deixado por causa justamente de abandonar, não saber fazer, não sei, não importa o motivo. Deixou lá esse entulho de forma irregular. Ele respondeu criminalmente pela lesão que sofreu o funcionário da construtora. Não foi só o dono, não foi só o dono da construtora, não foi só a empreiteira que respondeu ou o pedreiro lá que vai responder. Respondeu junto o dono do terreno que estava ali pagando para fazer a construção, porque também cabe a ele discutir algumas questões relacionadas à obra. Não é só porque você contratou uma construtora, uma empreiteira, que você se exime de todas as responsabilidades. Acaba respondendo junto. Ah, lá na frente eu consigo provar que eu não tenho responsabilidade, lá na frente eu consigo provar que eu não fui culpado, me eximir de uma questão jurídica, mas olha a dor de cabeça que você vai passar. Então toma muito cuidado para que você não passe por esses problemas. E novamente, vai começar uma obra, vai começar a fazer, procura alguém que tenha conhecimento, procura alguém que tenha realmente qualidade no serviço prestado para que ela possa te auxiliar até nisso. Dizer, ó, tira esse entulho daqui, tira esses pedaços de madeira daqui, ó, uns pregos aqui colocados de forma errada, tira isso. Por quê? Para justamente evitar que você sofra consequências jurídicas lá na frente
e tome prejuízos financeiros, seja na hora de ter que contratar alguém para te defender ou até mesmo pagar indenizações. E na relação que envolve imóveis, sempre as indenizações são bem salgadas, tá? Esse vídeo foi um vídeo de um passo a passo para você que vai começar uma obra, para você que vai começar a fazer uma reforma numa casa, para que você não tenha prejuízos e consequências jurídicas lá na frente. Eu me coloco à disposição para tirar mais dúvidas, com a minha experiência como fazendo parte, como um dos diretores da ICM Construções. Se você puxar lá, a gente tem uma construtora que há muito tempo, há mais de 25 anos, faz serviços de construção civil para os nossos empreendimentos. Nós vamos fazer para terceiros, então não estou vendo aqui nosso jabá, tá? A gente constrói para vender os nossos próprios imóveis. Nós não fazemos para terceiros. Então, essa experiência que nós temos, nós passamos por diversas situações, problemas, às vezes, que dá para ser solucionado logo de início, para que você não corra certos riscos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu joinha, dar o seu like, porque só assim essa informação chega a realmente quem precisa desse conteúdo. Galera, até a próxima.